Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente continuar aqui a nossa aventura solo, né? O nosso gameplay de Infernum RPG. Estamos já na nossa terceira sessão. E assim, sem dar muitos spoilers, muitas reviravoltas, muitos acontecimentos bizarros, macabros e etc. Enfim, a gente vai avançar aqui na nossa aventura, né? Utilizando como base a aventura introdutória que tem no livro, né? Sacros Tentáculos. Quem estiver chegando por acaso agora aqui no canal e quer saber mais sobre o Inferno, né? Quer ver as nossas primeiras sessões e quer conhecer um pouquinho mais sobre as informações gerais do jogo, né? Eu já resenhei aqui, já fiz vários vídeos abordando aqui o Inferno. É só se ligar aqui na nossa playlist e depois, se você curtir, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Mas agora, chega de papo e bora para gameplay. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui para nossa aventura de Inferno, né? Nosso joguinho solo de Inferno, para ver onde a aventura, né, vai nos levar no dia de hoje. Só lembrando rapidinho, a gente está nos túneis aqui, né, que a nossa investigação aqui da situação toda que vocês já acompanharam, né, nos outros vídeos nos levou. E aqui nessa sala a gente enfrentou alguns zumbis, ou melhor dizendo, o personagem, né, meu personagem enfrentou alguns zumbis. E a gente terminou a sessão passada justamente quando por esta porta aqui entrou uma moça chamada Lucinda, uma jovem que também por outros meios, né, descobriu mais ou menos o que estava acontecendo, e ela entrou por esses túneis. Ela conhece melhor do que o meu personagem esses túneis, e ela entrou aqui com o firme propósito de exterminar o mal que habita, né, esses túneis, né, essas cavernas, e ela trouxe um material inflamável para queimar tudo. Então, em tese, o nosso plano é conseguir chegar ao centro, né, desse labirinto, e lá queimar cultista, corpo revivido, o que aparecer pela frente, para extirpar essa região do mal que está assolando, né, a área. Então a gente vai pegar mais ou menos desse ponto em diante, e eu vou, né, na sessão de hoje, eu vou utilizar, né, a dica que o Caio, né, deixou nos comentários do vídeo passado. O Caio é criador do jogo, né, então como não acatar a dica que ele deixou, né, que é justamente da gente usar um dos panfletos, né, um dos suplementos do Inferno, que aqui nessa versão, dessa segunda edição, vamos dizer assim, né, já está inserido aqui, mas que na versão original veio em formato de panfleto, que é o suplemento chamado Caos. Então, quando a gente tiver alguma dúvida no que aconteceu ao sortear uma desgraça, um acontecimento neutro e algumas outras situações, a gente vai se utilizar desse suplemento aqui para complementar a nossa aventura, a nossa jogatina, beleza? Então, sem mais delongas, vamos logo dar continuidade para nossa aventura. E só lembrando aqui rapidinho, eu estou numa situação muito complicada aqui, tá? Porque eu posso acumular no máximo 6 desgraças, eu já estou com 5, e eu ainda tenho somente um ponto aqui para gastar para poder queimar essas desgraças, né? Então, vamos lá, a situação está crítica, mas a gente segue em frente. Bom, vamos lá, pessoal, para a gente acelerar logo as coisas, eu vou fazer o seguinte. Como a Lucinda, né, a personagem que está me acompanhando, ela veio desta direção, e a gente chegou a mencionar, né, na sessão anterior, que esse túnel que ela veio e tal, era um acesso que existia lá embaixo do templo, né, próximo da cidade. Então a gente não vai seguir por aqui, a gente vai seguir por essa outra porta aqui que a gente encontrou. Então, para acelerar logo o negócio, e como ela, né, a gente já estabeleceu que ela tem um conhecimento aqui dos túneis, né, e ela sabe mais ou menos a localização do centro aqui dessa história toda, pelo menos na teoria, eu vou perguntar aqui para o oráculo se a gente consegue chegar lá nesse centro, né, dos acontecimentos, sem ter mais nenhum problema. A gente consegue chegar lá sem ter que enfrentar mais ninguém, sendo bem direto? Sim ou não? Vamos ver aqui o que o oráculo nos reserva. Não. Então, já sabe que vai ter confusão aqui. Então, olha só. Vamos dizer que a gente segue aqui por um túnel, né, por esse caminho tortuoso e tal, não sei o que, consegue até avançar um bom pedaço, né, justamente porque ela tem um conhecimento. A gente até, vamos dizer que consegue evitar, né, outros aborrecimentos, mas num determinado ponto, conforme a gente já está bem próximo, né, conforme a gente se aproxima mais do centro dos acontecimentos, a gente começa a escutar cânticos, né, algum tipo de ritual está acontecendo ali. Ainda está um pouco distante, a gente escuta o eco disso pelos túneis, né, e talvez até isso nos distraia e nos faça não perceber, né, um grupo. Eu vou mudar os inimigos, dessa vez eu vou colocar cultistas, né, um grupo de cultistas, porque lembrando, né, quando eu entrei aí nessa caverna, nesses túneis, eu acionei um alarme,
né? Então o ritual deve estar rolando lá, talvez ele tenha sido até apressado, acelerado, justamente porque eles sabem, né, eles foram alertados, pelo menos da minha presença aí. Talvez eles não saibam ainda da Lucinda, mas eles sabem que tem alguém vagando por aí. E a gente já enfrentou aqui os corpos revividos, a gente estabeleceu que era a primeira linha de defesa aqui do local, né, e tal. Então agora, para diversificar um pouco, a gente tem uma patrulha, vamos chamar assim, né, de cultistas que a gente acaba não conseguindo desviar deles. Então vamos para mais um confronto que talvez, né, vamos ver o que a sorte reserva pra gente, mas talvez me coloque principalmente numa situação ainda mais complicada. Então olha só, pessoal, vamos lá. Já abri aqui só para facilitar aqui a nossa vida. Os inimigos que a gente vai ter pela frente agora são esses cultistas fanáticos, tá? A dificuldade deles é maior que a dos corpos revividos, né? A dificuldade para eliminar cada um deles é 5. E eu vou utilizar aqui, né, o D4 para sortear quantos são, né? É o que eu tenho usado aqui para ver se dá uma chance maior da gente seguir adiante. Mas agora, né, pelo menos eu tenho a ajuda da Lucinda, né? Bom, vamos lá. 3. Então a gente tem, deixa eu anotar aqui, 3 cultistas. A dificuldade deles é 5, tá? Então vou anotar aqui só pra gente não se perder nas contas. E vamos ver o que acontece. Primeiro, eu vou fazer mais uma pergunta aqui pro oráculo da seguinte situação. A gente estava se esgueirando ali pelos túneis e tal, tentando chegar no centro dos acontecimentos, mas fomos... Aí é que tá. Nós fomos surpreendidos pelos cultistas ou a gente conseguiu percebê-los antes, né, e vai ter uma chance melhor nesse combate. Então, os cultistas surpreenderam a gente, sim ou não? Vamos ver aqui. 3. Não. Beleza. Então, ainda que a gente não tenha conseguido passar, né, por eles furtivamente, a gente tem a vantagem, né? A gente não foi pego de surpresa nessa confusão, eu e a Lucinda. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar atacando, né, um desses cultistas, e depois a gente já vai colocar aqui em prática o suplemento caos para ver o que a Lucinda vai fazer. Mas vamos lá, primeiro, pra gente começar logo aqui a brincadeira, né, vamos ver qual vai ser o resultado do meu ataque. Já me ferrei valendo, mas vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma desgraça, um acontecimento neutro e uma façanha, tá? Então olha só, a façanha eu vou considerar que eu consegui acertar uma porrada com o meu mangual no cultista. Só que como não foi um milagre, eu não dou aquele dano explosivo, né? Porque se eu tirar 6, o meu mangual explode em chamas, né, no golpe e tal, e dá um dano agravado, né? Aqui entre aspas. Eu tenho uma desgraça e eu tenho um acontecimento neutro. Eu vou colocar em prática aqui o suplemento caos para ver o que vai acontecer. Já vou avisando logo que eu sou medroso mesmo, então, mas daqui para frente não vai ter jeito. Eu vou gastar aqui meu último ponto de presságio para não marcar essa desgraça. Mas agora acabou, né? Qualquer outra desgraça que eu sorteie aqui, eu vou preencher aqui o total possível de acumular. E aí algo desgraçado vai acontecer. Mas vamos lá. Por enquanto, estou me esquivando. Eu vou usar aqui, olha, tá aqui, o caos. Aqui, só para vocês darem uma olhada, nessa edição compilada aqui do Inferno, a gente tem o material original do panfleto e a gente tem mais aqui alguns textos de apoio, vamos dizer assim, né, algumas informações a mais sobre, né, dicas, né, de como usar cada um dos suplementos. Então isso aqui eu achei bem bacana. Então olha só, vamos lá, para a gente começar aqui a entender a nossa situação. Primeiro, tá aqui, o que acontece a rolar uma desgraça. Vamos logo para o que interessa, né? Vou sortear aqui qual é o resultado dessa minha desgraça. 2. Algo ruim acontece relacionado a um elemento ou fato que já está em cena. Nossa, peraí. Aí eu vou ter que pensar um pouquinho, né? Vamos lá, vamos seguir adiante enquanto eu vou pensando aqui, ver se eu consigo bolar aqui de improviso, senão a gente faz uma pausa para dar o load na tela ainda e eu pensar em alguma coisa mais interessante. Outra, o acontecimento neutro. O que ele representa? 3. Algo no ambiente chama a atenção. O que é? Isso tem alguma importância? Beleza. Eu vou reunir logo todos os fatores aqui, depois eu tento bolar alguma coisa que costure todas essas histórias aqui. Então olha só, já que a gente está num confronto, olha só, o que a personagem não jogadora fará a seguir? No caso aqui a Lucinda. Vamos logo botar o bolo todo aqui e depois a gente vê o que sai, né? Vamos organizar as ideias. 4. Nossa, agirá de modo completamente inesperado. Por quê? Então olha só,
para a gente recapitular aqui e eu poder fazer a pausa aqui para organizar as ideias. Primeiro, a minha desgraça representa que alguma coisa ruim aconteceu relacionada a um elemento ou fato que já está na cena. Então, só lembrando aqui, em princípio, a gente tem na cena eu, a Lucinda e os 3 cultistas. Ainda não falei nada sobre o ambiente, vamos pensar a respeito disso. O acontecimento neutro, né? Algo no ambiente chama a atenção. O que é que chama a atenção e se isso tem alguma importância aqui para a história. E a ação da Lucinda durante esse confronto é agir de modo completamente inesperado. Então, pegando todo esse caldo, vamos ver o que a gente consegue organizar nas ideias, juntando tudo isso. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos logo meter o pé no acelerador aqui para ver como é que está a nossa sorte. Olha lá. O acontecimento, a desgraça, eu vou ficar no básico aqui, tá? Algo ruim acontece, o que acontece? Eu tomei uma facada de um dos cultistas, tá? Tomei um dano aqui e agora estou com esse tormento que vai dificultar as minhas ações físicas, né? Cada vez que eu fizer uma ação física, se eu tiver uma desgraça, ela vai anular um eventual milagre que eu tenha. Lembrando que se eu tiver mais uma desgraça, eu já estou desgraçado por completo aqui, aí é outra história, né? Aí o jogo muda de figura completamente, mas vamos lá. Então esse vai ser o meu acontecimento ruim. O acontecimento neutro que a gente sorteou aqui, algo no ambiente chama a atenção, é o seguinte, quase que ao mesmo tempo que esses cultistas topam com a gente nos túneis, os cânticos começam a aumentar de volume, a gritaria começa a ficar cada vez mais intensa, como se aquele ritual estivesse chegando ao ápice. Por conta disso, a Lucinda, ao invés, né, de ficar lá me ajudando a lidar com aqueles cultistas, ela fala alguma coisa tipo, não tem mais tempo a perder, o ritual está quase terminando, e sai correndo, e me deixa sozinho ali na fogueira com os cultistas. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo me livrar disso. Por enquanto a situação não está muito boa para mim, são 3 cultistas, eu só consegui dar 1 de dano em um deles, tá? Lembrando que a dificuldade é 5. Então vamos lá. Seguindo adiante, no que provavelmente será a nossa última sessão de inferno, vamos ver. Daqui pra frente, qualquer jogada pode ser decisiva, caso eu tenha uma desgraça. Então vamos lá. Já vou marcar aqui, já completei as minhas desgraças, mas tive 2 milagres. Lembrando que o que eu acabei de falar, né? Como é uma ação física, eu tô no combate ali, cada desgraça anula um milagre, mas ainda assim eu consegui um milagre. Que ainda assim também não é suficiente, porque o meu golpe de mangual, ele vai explodir em chamas, eu vou conseguir causar aqui mais 2, né, de dano nesse cultista, mas eu preciso de 5, porque a dificuldade desse desafio aqui é esta. Só que aí é o seguinte, a gente vai entrar numa outra camada do jogo, que é a seguinte. Quando a gente completa 6 desgraças, o personagem é como se ele tivesse um encontro, um tete-a-tete, algum tipo de visão de um dos cavaleiros do Apocalipse. A gente não estabeleceu aqui no nosso jogo, como a gente não está jogando o joguinho original, vamos dizer assim, né, o dia a dia do Apocalipse, porque aí a gente teria que ver quais cavaleiros já apareceram, né? A gente não estabeleceu aqui se a nossa aventura é antes do Apocalipse ou é depois do Apocalipse. Eu vou fazer um sorteio maluco aqui para ver o que vai acontecer com a gente. Mas o fato é que, a partir de agora, com as desgraças completas, esse é o gatilho, né, para esse evento especial, que é o encontro com um dos cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para a gameplay mais rápida da história. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sortear aqui no D4 qual é o cavaleiro do Apocalipse que eu vou encontrar. E aí a gente vai sortear qual é a desgraça, qual é a maldição que vai acontecer comigo, justamente porque eu acumulei as 6 desgraças. E daí pra frente a gente vai vendo o que acontece, ver se tem condições de jogo ainda ou não, beleza? Então vamos lá. Eu vou seguir a ordem do livro aqui. Então, 4. 4 é morte, tá? Porque olha só, a gente tem aqui peste, é o que surge primeiro, depois guerra, depois fome e por fim a morte, tá? Então eu vou jogar aqui logo pra ver qual é a maldição que eu vou ganhar, né? E a partir daí a gente avalia a situação e tenta juntar tudo. 1. Você foi marcado pela morte. Sua alma permanecerá nesse corpo putrificado. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Qual é a situação que o personagem estava? Deixa
deixa eu até marcar aqui. A gente estava mais à frente lá no túnel, próximo de chegar ao centro aqui onde estava acontecendo o ritual. 3 cultistas surgiram no nosso caminho, e ainda que a gente tivesse a vantagem nesse combate, não foi suficiente para essa vantagem não se traduziu numa vantagem de fato, porque o primeiro ataque não conseguiu eliminar ninguém. A minha companheira de viagem, Lucinda, abandonou o barco. Quer dizer, abandonou o barco não, né? Seguiu em diante, seguiu para frente, justamente porque o ritual parece que estava chegando próximo ao final, e a missão dela, de fato, era explodir tudo ali, queimar todo mundo ali, então ela me abandonou em prol de cumprir a missão. Vamos entender dessa forma. E, para a gente juntar todos esses elementos, vamos dizer que eu fiquei lá tentando vencer esses 3 cultistas, mas eles conseguiram me cercar. E essas facadas que eles foram me dando e tudo mais, eu não consegui escapar. E depois de um tempo eu apaguei. Inicialmente, o meu último pensamento foi que eu tinha morrido. Só que depois que tudo apagou diante de mim, os meus olhos abriram e eu estava num local completamente diferente desses túneis. Talvez eu estivesse, sei lá, num campo de batalha, uma batalha que eu não consigo identificar. Só percebo que é um campo de batalha porque eu vejo dezenas, centenas, talvez milhares de corpos, né, estendidos pelo chão e tal, guerreiros que caíram em batalha, talvez guerreiros de diferentes épocas, né, enfim, um confronto de proporções apocalípticas, né, para combinar aqui com o negócio. E em meio a esse campo de batalha gigantesco, uma figura clássica, vamos ficar no clássico, né, se aproxima com um enorme manto e carregando uma foice. Eu não consigo visualizar o rosto dessa figura, mas ela estende a mão para mim. Eu tô ajoelhado lá, meio caído no chão, como se os golpes, né, dos cultistas tivessem me derrubado, e eu estou nessa posição. E essa figura se aproxima de mim e estende a mão e me ergue do chão. É uma mão meio descarnada, meio ossuda e tal, e a figura me ergue do chão, e eu sinto esse toque frio se espalhando pelo meu corpo. Os meus ferimentos, eles não se fecham, tá? Pelo contrário, talvez eles até piorem um pouco, fiquem mais putrefatos, comecem a vazar mais sangue e tudo mais. O meu próprio corpo pode ser que comece a sofrer alguns efeitos de putrefação, né, como se eu já estivesse morto há mais tempo, mas o fato é que eu não estou morto, né? Eu recobro a consciência, e antes que eu possa sequer tentar falar com essa figura, interagir com essa figura e tentar entender qualquer coisa, eu pisco e eu estou de volta no mesmo local onde eu estava antes. Eu abro os olhos, caído no chão dos túneis, e eu vejo os cultistas limpando suas lâminas, né, nos seus mantos e seguindo adiante. Na cabeça deles, eles deram cabo à ameaça. Eles não percebem que eu estou morto, mas nem tanto. Seguindo adiante, para a gente tentar dar continuidade aqui à nossa aventura, vamos ver o que diabos vai acontecer. Vou tentar partir logo pro tudo ou nada, né? A gente está aqui apostando tudo. Só lembrando aqui, eu apaguei todas as desgraças, tá? Porque como desgraça pouca é bobagem, se eu zerei aqui, eu posso começar a zerar de novo, tá? E aí eu acumulo uma outra maldição, enfim. O tormento aqui da facada, eu apaguei também. Aqui uma interpretação minha, como eu sou agora um morto-vivo que vou permanecer nesse corpo putrificado e tal, não sei o que, eu tô considerando que esse tipo de ferimento não me causa mais nenhum tormento, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece daqui pra frente. E aí, eu vou fazer o seguinte. Como os cultistas, na cabeça deles, eu morri, eles deixaram meu corpo lá e voltaram pro ritual, tá? Então eu vou seguir adiante para tentar entender em que pé as coisas estão. Então, eu avanço até o tal centro, né, desse emaranhado aí de túneis, seguindo ali as vozes e tal, cada vez mais efusivas, o canto cada vez mais frenético e tudo mais. E quando eu consigo visualizar mais ou menos o que está acontecendo ali na cena, eu vou me esgueirando pelos túneis, paro em algum ponto em que eu consiga enxergar pelo menos uma parte, né, da caverna que está reunindo, né, toda essa galera. O que eu vejo?
Aqui a gente vai retomar o plot da aventura, né? Dos Sacros Tentáculos. Então olha só, eu vejo que na sala, além dos cultistas, há algo que chama muita atenção no local. A estátua cinzenta da figura perfeita de uma mulher, vestindo um longo manto sobre uma coluna de pedra. O manto vai até o que seriam os pés da escultura. Contudo, no lugar dos pés, vários tentáculos saem de sob as vestes e se enrolam na coluna, até tocar o chão. Então, na minha cabeça, esse ritual, na verdade, ele é uma tentativa de atrair ou despertar algum caído através dessa estátua. Esses tentáculos, eles vão aumentando de tamanho, se espalhando ali pela sala e tal. Alguns dos cultistas ficam cada vez mais efusivos com isso. Os tentáculos passam por entre os grupos, né, de cultistas. Alguns começam a chorar, outros tentam fazer uma espécie de carinho ali naqueles tentáculos. Enfim, eles estão meio que num transe por conta do sucesso do ritual, pelo menos até o presente momento. E aí eu vou seguir adiante fazendo uma pergunta para o nosso amigo Oráculo. Eu enxergo a Lucinda de onde eu estou? Sim ou não? Não enxergo a Lucinda. Não sei que fim levou, mas eu imagino, né, pelo que a gente tinha conversado antes, que ela deve estar preparando ali o plano dela, né, de queimar tudo ali, enfim, de pôr fim a essa ameaça. Mas como eu não estou enxergando ela até o momento, eu vou seguir adiante. Eu vou tentar me aproximar mais, né, dessa aglomeração de gente. E pronto, vamos lá. Vamos seguir aqui os planos clássicos. Eu vou tentar me aproximar de algum cultista que esteja mais ali à margem da história toda e ver se eu consigo tirar ele de lá para utilizar o manto dele e conseguir adentrar ali mais fácil sem ser percebido. Então, eu vou fazer o seguinte. Existe algum cultista numa posição um pouquinho mais afastada que me dê a chance, né, de tirar ele dali sem que os outros percebam? Como tá todo mundo ali envolto naquele frenesi, eu vou jogar aqui com uma resposta mais provável de sim do que não. Mas vamos ver o que a sorte vai nos trazer. A resposta é sim. Aqui até extrapolou, né, o meu bônus. Então, existe alguém, um cultista nessas condições. Então eu vou até ele, né, e tento puxar ele de lá, de repente pôr a mão na boca dele, para impedir que ele faça algum tipo de barulho e que eu consiga arrastar ele de lá, desacorde ele e use o manto para conseguir chegar mais próximo da estátua. Vamos ver se eu consigo fazer isso, né, da estátua dos Sacros Tentáculos. Beleza, eu tenho uma façanha, um milagre e um acontecimento neutro. Eu vou considerar aqui que essa façanha e esse milagre é mais do que suficiente para eu conseguir fazer o que eu queria, né? De puxar ele de lá, desacordá-lo de alguma maneira e pegar o manto dele para conseguir avançar. E o acontecimento neutro, eu vou jogar aqui, né, no nosso suplemento do caos. Já que a gente já está, né, aqui nas últimas, vamos ver o que acontece nesse evento neutro. 5. Algo acontece relacionado a um elemento ou fato que já está em cena. Beleza, vamos lá. O acontecimento neutro é o seguinte. Os tentáculos, eles começam a se espalhar cada vez mais pela sala. Eles começam a se enrolar, se envolver em alguns dos cultistas. E são muitos tentáculos, são vários cultistas também. Isso parece, né, na minha cabeça, na minha interpretação, né, do personagem, parece que o ritual de fato está chegando ao fim. Agora, qual é o objetivo dele e como ele vai terminar, eu não tenho ainda a menor ideia. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar dar um desfecho aqui na história. Como eu consegui afastar o cultista, pegar o manto dele, eu vou seguindo. E o meu objetivo é chegar lá o mais próximo possível da estátua. E aí eu vou fazer perguntas para o oráculo. Primeiro, eu vou tentar mais uma vez, e pela última vez, tentar identificar ali a Lucinda no meio dessa confusão toda. Eu consigo enxergá-la, sim ou não? Sim. Consigo. Conforme eu vou adentrando mais na caverna,
vou passando ali pelos cultistas, eu tento me manter o mais distante possível dos tentáculos, né, até então, mas vou andando ali pelo meio, vou tentando balbuciar as palavras que eles estão falando lá, ou pelo menos fingir que eu estou repetindo os mesmos gestos que eles, alguma coisa assim, para tentar passar o mais desapercebido possível. E nessa caminhada eu enxergo a Lucinda. Ela já está próxima da estátua, sim ou não? Não, ela não está muito próxima da estátua, ela também está com um manto, ela provavelmente teve a mesma ideia que eu. Então eu vou fazer mais uma pergunta para o oráculo. Como a gente tinha conversado antes, e ela me contou o plano dela ali de queimar tudo, eu quero saber se ela confiou em mim o suficiente para, de repente, dividir o material inflamável que ela tinha comigo, sim ou não? Não. Até porque talvez ela não tivesse uma quantidade muito grande e tal, mas ela não... E a gente tinha acabado de se conhecer, ela me contou o que ela queria fazer, mas olha, tá aqui, eu vou usar isso aqui, mas não dividiu comigo essa atribuição, vamos dizer assim, né? Não me deu nada que ela tenha trazido que pudesse ser utilizado ali para queimar. Mas eu tenho o meu mangual, né? O meu mangual que, quando a sorte está do meu lado, ele explode em chamas. Então é o seguinte, eu vou me aproximando da estátua ali. Cada vez que eu me aproximo fica mais difícil, né, claro, evitar os tentáculos. Mas primeiro, eu vou tentar, à medida que eu vou chegando mais próximo da estátua, fazer um sinal para Lucinda, tipo, para ela ficar alerta, que agora vai ser a nossa única chance. Então, primeiro, ela conseguiu me perceber, né? Porque eu enxerguei ela, mas ela me enxergou? Sim ou não? Não, ela não me enxergou. Então, vou ter que contar com a sorte. Eu consigo me aproximar da estátua o suficiente para acertá-la? Ou sim ou não, né? Porque se não, quer dizer que algum tentáculo se meteu aí no caminho. Então, eu consigo chegar assim próximo da estátua o suficiente para atacá-la? Sim ou não? Não, não consigo. Então, vou considerar que de um ponto em diante, conforme eu vou me aproximando, aquela massa de tentáculos, ela se torna cada vez mais densa, né? Uma maior quantidade ali espalhada, porque eles vão saindo da estátua. E eu não vou conseguir avançar mais. Então, daí pra frente, eu vou atacar o tentáculo e contar, quem sabe, com a ajuda da Lucinda. De repente, ela percebendo que eu tô lá, ela consegue desenrolar ali a parte dela do plano. Então, a ideia é essa, tudo ou nada. Vou atacar aqui o tentáculo. Tenho 2 acontecimentos neutros e um milagre. Vou fazer o seguinte, vou anotar aqui do lado, tentáculos. E vamos ver, né, aqui no caos, quais são esses acontecimentos neutros e também qual vai ser a postura da Lucinda, tá? Olha, os tentáculos, a dificuldade que tem aqui no livro é 10, então eu vou considerar aqui que é um bolo, tá? Os tentáculos mais a estátua, todo mundo está contido aqui nessa dificuldade 10. Então, conforme eu vou avançando, eu vou, de repente, eliminando um tentáculo, seguindo um pouquinho mais à frente, esse tipo de coisa. Então, com o meu primeiro golpe, eu já consegui causar 2 de dano. O mangual explode em chamas, né? Isso provavelmente chama a atenção da Lucinda, mas antes, vamos ver aqui os 2 acontecimentos neutros, o que rola. Não, vamos lá, eu vou considerar que um desses acontecimentos neutros, a Lucinda me percebeu, só pra gente encaixar aqui a história direito. E o outro eu vou sortear aqui. Algo que estava oculto é revelado na cena. Beleza. Vamos lá. Conforme eu ataco o tentáculo e ele explode em chamas lá junto com o mangual, o que restava ali da estátua se quebra e uma criatura surge a partir da estátua. Nesse exato momento, os cultistas param de cantar e os outros tentáculos que já estavam se enrolando ali neles, esse tipo de coisa, apertam e esmagam os cultistas que já estavam ali envolvidos, né, envoltos. Então, isso provavelmente é o fim do ritual. Os sacrifícios foram feitos e o caído, que provavelmente estava ali habitando ou utilizando aquela estátua ali como um canal para chegar na nossa dimensão, sei lá,
conseguiu se manifestar completamente em sua forma física, porque o ritual terminou, a estátua se quebrou e revelou, claro, uma criatura maior do que caberia ali na estátua, e os seus tentáculos se espalham cada vez mais ali pela caverna, né? Então vamos lá, vamos ver agora qual é a reação da Lucinda. Vamos jogar aqui, né? 3. Tentará se defender a qualquer custo. Então olha só, vamos considerar aqui que haviam tentáculos próximos, né, da Lucinda. Ela viu, né, cultistas que estavam ali do lado dela serem, né, esmagados por esses tentáculos e tal, e a primeira reação dela é tentar se defender da melhor maneira possível. Então ela não avança, ela até recua um pouco, né, na vã ilusão de tentar se esquivar ali ou se afastar o máximo possível dos tentáculos. Mas eu vou seguir em frente, vou seguir no meu propósito, né, de tentar eliminar essa ameaça aí. Vamos lá. 2 acontecimentos neutros e mais um milagre. Então beleza. Eu tô conseguindo, ó, já fiz 4 aqui de dano. Então eu vou considerar que eu tô conseguindo avançar, vou batendo com o mangual ali, ele vai explodindo em chamas, né? Por mais que os tentáculos não sejam completamente derrotados, vamos dizer assim, eles, né, se assustam com fogo, né, se afastam e vão abrindo um caminho para que eu possa me aproximar, não mais agora da estátua, mas do núcleo, né, do centro ali daquela criatura, meio polvo, sei lá, imaginem aí o que vocês acharem mais aterrorizante. Esses acontecimentos neutros, eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear aqui um deles, e aí a partir disso vamos ver se a gente consegue encaixar alguma outra ideia. 5. Tá, aqui algo acontece relacionado com o elemento olfato que já está em cena. Vamos dizer que os tentáculos ficam cada vez mais agressivos. Vou sortear mais um aqui. Sortear o segundo, vamos lá. 6. Algo extremamente inesperado ocorre na cena. Por que isso é tão surpreendente? Agora temos algo interessante para explorar aqui, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui na tabela das ideias para ver qual é esse acontecimento aí, né? Vamos lá. Então eu tenho 3 e 5. Lembrando que cada tabela me fornece 2 resultados, né? E aí a gente tenta organizar as coisas. Então, 3 e 5, vamos lá. 3 e 5 pode ser tomar. Deixa eu anotar aqui. Tomar. Ou 3 e 5 pode ser oprimir. Beleza. Mas a outra ideia aqui, vamos ver. 2 e 2. Então 2 e 2. Aqui acho que vai dar só uma, né? Problema. Problema com certeza. Beleza. Então eu tenho essas palavras aqui para tentar combinar em uma ideia. Tomar ou oprimir e problema. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar organizar as coisas aqui. O meu acontecimento extremamente inesperado vai ser o seguinte. Eu estava lá tentando, né, avançar em direção ao núcleo lá da criatura, né, afastando os tentáculos e tal. Vários outros cultistas já estavam sendo mortos, né, esmagados pelos tentáculos e tudo mais. Então minha atenção estava focada naquilo. Mas de repente, do nada, alguma coisa me leva a desviar a minha atenção do que eu estava fazendo para um canto ali daquela caverna. E lá eu vejo Morte, né, o cavaleiro que eu acabei de encontrar, né, um tempo atrás. E ele tá lá meio que observando tudo. Só que eu percebo que cada morte, né, que os tentáculos causam, parece que aquela essência, né, daquela vida e tal, está sendo tomada pela morte. É como se morte estivesse ali se alimentando também daquele ritual, também, ou talvez competindo, não sei, com a criatura, com o caído que se manifestou. E isso certamente, né, vai ser um problema, porque por mais que o personagem às vezes tenha um excesso de confiança, ele pode até acreditar que ele tem uma chance de derrotar o caído, mas morte já é outra história, né? Mas vamos lá, vamos seguir adiante e vamos ver o que a Lucinda vai fazer no meio dessa história toda. Vamos lá. 1. Atacará
com todas as forças que possui. Agora sim. Então vamos lá. Depois de ter tido aquele primeiro momento de hesitação, né, de ter tentado se defender, de recuar, inclusive, parece que a Lucinda caiu em si e agora ela vai pôr em prática o plano dela de queimar todo mundo, né? Então, quando eu percebo, ela tá ali, de repente, jogando algum tipo de combustível e tal, né, em meio dos tentáculos, no meio dos cultistas também, já virou uma grande confusão, tem gente querendo correr, né, enfim, tá um grande auê nesse negócio todo, e ela tá ali, da maneira dela, preparando o plano, né. Enquanto isso, eu vou continuar aqui nos meus ataques, né, porque na minha cabeça é só o que resta. Essa questão da morte ter aparecido ali, né, eu tô tentando não pensar nesse assunto, porque senão eu vou embora, senão eu vou fugir, mas vamos lá. Opa! Duas façanhas e um milagre. Então aqui, olha, eu já tenho mais 1, 2, 3, 4, né, de dano, entre aspas, né, 1, 2, 3, 4. Vamos dizer, olha, aqui eu já fiz 5, 8 de 10. Eu consegui abrir um caminho, eu estou próximo ali daquela massa, né, que constitui o centro da criatura. Eu olho para Lucinda, ela tá ali jogando, né, o combustível, e eu grito para ela jogar também no centro do bicho ali, naquele meio ali, para que de repente eu consiga talvez queimá-lo, se o Mangual me ajudar. Então, a Lucinda, eu faço esse pedido, a Lucinda consegue fazer essa tarefa, sim ou não? 6. Sim, ela consegue. Agora parece que ela está focada, né, na missão. Ela escuta, né, o que eu digo. E como eu consegui, vamos dizer, limpar um pouquinho da área dos tentáculos, vamos dizer que ela consegue também se aproximar um pouco mais e começa a jogar ali o combustível que ela trouxe, qualquer coisa, no centro ali do bicho, né? Estou considerando que ele é tipo um polvo ali, alguma coisa, então ali mais ou menos pela parte da cabeça e tal, ela consegue jogar ali o combustível. E aí eu vou tentar, mais uma vez, atacar. Se eu conseguir um milagre, quer dizer que o meu Mangual explode em chamas e aí de repente o combustível, né, faz a parte dele também e essa criatura vai queimar. Vamos ver. Agora as coisas melhoraram. Então eu tenho aqui um milagre, uma façanha e um acontecimento neutro. Com isso aqui eu tenho mais 3. 1 da façanha e 2 do milagre. Então eu já estou aqui, olha, com 8, até passou, 9, 10, 11, né? Então, os tentáculos e a criatura, com esse ataque em conjunto, né, vamos chamar assim, né, da Lucinda ter jogado combustível e do Mangual ter funcionado, né, no sentido de explodir em chamas, vamos dizer que aquela criatura toda começou a pegar fogo, né, o fogo começa a se espalhar por ali, o que só aumenta, né, mais a confusão, aquele cheiro de coisa queimando, né, de uma carne esquisita queimando, um cheiro estranho e tudo. Resta saber agora se a gente vai conseguir sair daí com vida, sim ou não. Para a gente tentar chegar num desfecho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas perguntas para o oráculo. Eu vou considerar que eu consegui me aproximar ali da Lucinda, né, depois que o bicho começou a queimar. Ela se assustou um pouco com a minha nova aparência, né, meio putrefata e tal, e aquela coisa esquisita, mas assim, tipo, vamos sair daqui, agora não dá tempo de falar, depois eu te explico tudo, e a gente vai tentar fugir daí, né, no meio dessa confusão toda. Eu estou considerando que o problema maior não é nem o fogo ou os tentáculos, que já podem estar até meio inertes, nem os cultistas, porque nessa altura está todo mundo correndo. Eu quero saber o seguinte: morte vai deixar a gente sair daí, sim ou não? Sim. A gente começa a correr pelos túneis e a minha atenção se volta novamente para o morte. Conforme a gente vai se afastando e vai entrando nos túneis, eu tento olhar sempre que possível para ver se o cavaleiro vai esboçar algum tipo de reação, mas ele parece só, eu não consigo, né, ver o rosto, mas a cabeça, né, parece só girar para acompanhar o nosso movimento. Não existe nenhuma outra manifestação, né, por parte do cavaleiro. Então, se ele está concordando com aquilo, bom, eu imagino que se ele quisesse impedir, ele conseguiria fazer isso facilmente. Então, se a gente está conseguindo sair, é porque ele quer que a gente saia. E a gente vai seguir ali pelos túneis. E eu vou fazer mais uma pergunta. A Lucinda consegue guiar a gente de volta para o templo, de onde ela veio? Como ela fez esse caminho, já eu vou considerar
que é mais provável que sim, tá? Então eu vou adicionar aqui 1 ao meu resultado. Então a gente consegue chegar de volta no templo conduzido pela Lucinda, sim ou não? Não, mesmo assim não. Eu tenho 2 com mais 1, 3, continua no não a resposta. Vamos dizer que o caminho, né, que ela sabia fazer já está ali tomado de fumaça, né? A fumaça vai se espalhando ali pelos túneis e tem muita gente correndo para tudo que é lado, então aquele caminho não nos parece seguro. A gente consegue fazer uma outra volta ali e de repente sair pelo caminho que eu entrei, sim ou não? Também vou considerar mais provável que sim, porque em tese a gente lembra ou pelo menos tem uma noção, né, de por onde a gente veio. Eu vim, né, no caso. De novo, não conseguimos, tá? 2 mais 1, 3, continuamos no não. Parece que os túneis eles estão se fechando, ou talvez eles estejam mudando de configuração, sei lá, porque o caminho que a gente achava e tinha como certo parece que não está funcionando. A gente não está conseguindo acessar nenhuma saída. Diante dessa situação, da gente não estar conseguindo sair daí, eu vou fazer mais uma pergunta para o oráculo. Morte aparece novamente? Sim ou não? Sim. Então, depois de um tempo tentando, né, encontrar a saída, morte aparece simplesmente em um dos túneis. A gente faz uma curva, sei lá, e se depara com a figura a uma certa distância. E aí na minha cabeça tudo se torna muito claro. A gente não está conseguindo sair dali justamente por causa da presença desse cavaleiro. A gente nunca iria encontrar a saída se ele não deixasse. Talvez ele quisesse encontrar com a gente ou comigo num ambiente mais tranquilo do que estava lá naquela caverna. Por isso ele deixou a gente ter essa ilusão de que a gente conseguiria sair. E aí eu vou fazer... vou criar um desfecho aqui e vou fazer a última pergunta para a gente fechar aqui essa sessão. Morte não fala nada, mas eu sinto, né, nos meus pensamentos que a partir de agora, a partir desse instante, ou melhor, a partir do momento em que por algum motivo que ainda me é muito estranho, a morte não deixou que eu encontrasse o meu descanso final, parece que eu tenho um novo mestre, parece que eu tenho um novo senhor. E aí, a minha pergunta final para o oráculo é o seguinte: eu sei que eu vou ter que ir com ele, isso para mim está claro, mas ele vai exigir algum tipo de prova de lealdade da minha parte, sim ou não? Não. Então, naquele momento que a gente se depara com aquela figura, eu só faço olhar, né, para Lucinda, fazer um sinal com a cabeça, tipo um agradecimento, alguma coisa assim, um sinal de missão cumprida, entre aspas, e digo para ela voltar pelo túnel, que agora eu tenho certeza que ela vai encontrar a saída. Ela fica ali alguns instantes sem entender aquilo, e eu avanço em direção à morte e me ajoelho perante essa figura. Mais uma vez ele estende a mão, a gente desaparece daquele túnel. Lucinda pode de repente retomar a vida dela, mas o destino do meu personagem agora é extremamente incerto e recebeu uma enorme guinada, né, em toda a trajetória que ele mesmo visualizava para sua própria vida. Pessoal, e com isso acho que a gente encerra aqui, né, pelo menos essa primeira fase, vamos chamar assim, né, da nossa gameplay de Inferno. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Tomara que tenha dado para entender um pouquinho das mecânicas do jogo. Mas assim, o que eu tenho percebido, né, também não sou muito experiente ainda em jogos solo,
Mas assim, eu acho legal esse exercício de criatividade, né? Talvez as coisas, né, é tudo meio no improviso, assim, a gente vai encaixando da maneira como parece ali inicialmente, né, de sopetão, a mais interessante. Mas no final das contas, eu acho que deu para fazer um joguinho assim divertido, né, interessante. Talvez não 100%, né, original, porque a gente vai tendo as primeiras ideias, né, vai jogando as primeiras ideias que vem na cabeça. Mas ainda assim, eu pelo menos me diverti bastante jogando. Espero que vocês tenham se divertido também assistindo. Quem acompanhou, né, a nossa gameplay, muito obrigado. Quem assistiu todos os vídeos, quem assistiu só um, enfim. Quem gostou, né, do que viu, deixa aí o seu like, seu comentário, né? Isso é importante também para eu ter esse feedback de vocês, se vocês gostaram, se vocês querem de repente ver mais pra frente uma continuação, né, dessa aventura com esse mesmo personagem, né? Enfim, ou outros jogos, né, usando o Inferno. Deixem aí as sugestões de vocês, vamos batendo papo e a gente vai se encontrando aí nas próximas resenhas, nas próximas gameplays.